Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí, né? Hoje é sexta-feira, estamos de volta. Então, peço a você que se inscreva, peço a você que aperte o sininho de notificação, que dê os seus likes, para ajudar o crescimento desse canal, para trazermos mais conhecimento a cada dia mais. E o que o Cristo que está em nós, está em mim, está em você que está me ouvindo, nos abre a cada dia a mente de Cristo que está em nós, porque a Bíblia diz, vós tens a mente de Cristo. Então, que essa mente de Cristo venha se abrir a cada dia. Amém? Povo amado, abençoado, meus queridos irmãos. Para vocês que já me seguem, continuem me seguindo. Muito obrigado. Para vocês que se inscreveram, obrigado por se inscreverem. Continue enviando pessoas para se inscrever. Continue enviando esse canal para que outras pessoas possam conhecer. Amém? Tamo junto. E o tema de hoje é: se meu filho não se batizar, será pagão? É um tema que está na boca do povo. É um tema que anda na boca do povo. Tanto crente como não crente, e o povo em geral diz que a criança, né, tem que se batizar. Se ela não se batizar, ela será pagã. Isso está na boca do povo. E o que eu sempre falo aqui, tem muitas pessoas que crêem em muitas coisas, mas nem sabem no que está crendo. Nem sabe a base, o fundamento daquilo ali. Entendeu? Então, eu vou ler uma nota aqui, explicando um pouco o significado de ser um pagão. Então, está escrito aqui. Pagão é toda pessoa ou coisa que não está relacionada com o batismo do ponto de vista judaísmo, do cristianismo e do islã, mas que segue e adota rituais de religiões politeístas. Então, você vê aqui que há uma pressão. Há uma pressão. Há uma pressão do cristianismo. Há uma pressão do judaísmo. Há uma pressão do islamismo, que eles chamam de religiões abrâmica, né? Mas não tem nada a ver com Abraão. Há uma pressão que pressiona as pessoas a se batizarem. Pressiona, tem que se batizar. As igrejas evangélicas se batiza com maturidade. A igreja católica se batiza ainda como recém-nascido, né? E no Islã e no judaísmo não é diferente. Pressiona a pessoa a se batizar. E todas as pessoas que não se batizam são consideradas pagãs. Significa que elas participam de uma outra crença que não adota o sistema deles. Tem que adotar o sistema deles. Se não adotar o sistema deles, entendeu? É uma pessoa pagã, uma pessoa retirada, rejeitada. Amém? Então, aqui na visão, todas as pessoas que seguem essas religiões politeístas, né, que não seguem o mesmo vínculo da base judaica, islã e cristã, são consideradas pagãs segundo a visão da religião, segundo a visão da Igreja Católica. Amém? Segundo a visão dos evangélicos. E essa visão atingiu até o povo que não é da igreja, o povo que não segue religião nenhuma. Igreja todos nós somos, né? Eu estou dizendo aqui igreja física, pessoas que não são da igreja deles, que não adotam o mesmo sistema deles, são considerados povo pagão. A Bíblia está mostrando que pessoas pagãs, para os judeus, eram pessoas que não tinham Deus na vida deles, segundo a concepção judaica. Pessoas que não seguiam o padrão religioso de Moisés. Então, hoje, nos nossos dias de hoje,
Aí, naquela época, eles se batizavam, né? Veio João Batista, lá no Jordão, batizando o povo, para que o povo se arrependesse, né? Das suas transgressões, das transgressões de não cumprir as normas da lei. Então, João Batista veio batizando judeus, porque só quem deveria cumprir as normas da lei eram judeus, né? Não o povo gentílico, mas o povo judeu. E João Batista veio batizando esse povo judeu para que eles voltassem para Deus, para que a atenção deles voltasse para Deus, para que eles viessem a andar no caminho das normas, né, religiosas de Moisés. Então, hoje, nos dias de hoje, se eu não batizar meu filho, ele vai se tornar um pagão? Certo ou errado? Errado. Errado. Não existe pessoas pagãs. Isso é um ensino equivocado do sistema religioso católico e protestante. Não condiz com o ensino verdadeiro, correto, bíblico. Amém? O batismo era somente para os judeus se arrependerem dos seus delitos, de suas transgressões, que levavam eles numa condição de pecadores. Então, os judeus se batizavam. Né? Os judeus se batizavam. Aqueles que não se batizavam, porque não andava, né, no conceito judaico, era um pagão. Mas, vindo Cristo, batizou a todos, tanto judeus como gentios. Então, hoje, nos dias nosso hoje, não existe pessoas pagãs. Não podemos considerar ninguém como um pagão. Não se batizou, é pagão. Não batizou a criança, vai crescer uma pessoa pagã. E essa visão é equivocada. Porque Cristo veio no madeiro e batizou a todos. E Paulo relata isso aos Romanos 3, 6, 13, diz: ou ignorais que todos nós que fomos batizados, todos nós, se referindo aos judeus, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Paulo estava dizendo aos gentios romanos, a judeus, a gentios que, né, de Roma, que se converteram, né, ao judaísmo de Pedro, Tiago, João, o judaísmo messiânico, que vivia a lei de Moisés, mas tinha Cristo como seu Senhor, né, eles andaram por vários lugares, inclusive cidades gregas, cidades egípcias, e enfim, muitos daqueles outros povos se converteram a eles, a crença deles em Jesus, aquela crença messiânica em Jesus, uma crença, né, que era um sistema religioso, né, diferentemente do que Cristo veio ensinar. Era o mesmo sistema religioso, esse das colunas da igreja, Pedro, Tiago, João, é o mesmo sistema que a Igreja Católica trouxe, e é o mesmo sistema que as igrejas protestantes, que chamamos de igrejas evangélicas, têm hoje, que emprega hoje, é o mesmo sistema. E Deus estava falando, e Paulo estava falando, naquela época, que eles eram batizados, já na época de Paulo. Paulo está afirmando, todos nós que fomos batizados. Então, Paulo está afirmando que já eram batizados. E faz uma pergunta. Vocês ignoram? E eu, irmão André,
Faço a pergunta a todos vocês que estão me ouvindo, principalmente dos que não estão em graça. Vocês ignoram que Cristo já batizou a todos, tanto judeus como gentios? Depois do evento do madeiro, todos que nasceram depois já nasceram batizados. O batismo de João Batista era para os judeus. O batismo no madeiro foi para todos. Todos. Então, quando Paulo fala, pois ignorais que todos nós, ele está falando para aquele povo judeu ou gentil, né, daquela época. Mas esse evento também atingiu nós. Também atingiu nossos dias. Toda criancinha que nasce hoje já nasce batizada em Cristo. Todas as pessoas que nasceram da época do madeiro, do ano 33, onde Cristo foi ali, né, levado ao madeiro. Todos que nasceram depois daquele evento, até hoje, que vão nascer ainda, seus filhos, seus netos, já vão nascer batizados. E Paulo afirma, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Na morte dele, ele batizou a todos, tanto judeus como gentios. Todos nós fomos sepultados, porque o batismo é uma referência a sepultamento. Quando o batismo de imersão, quando você é colocado na água e baixa na água, e a água te cobre, é como se estivesse morto. Aí você levanta da água, você ressuscita um novo homem. É uma representação. É uma representação. É só um ritual que não serve para nada. As igrejas hoje estão batizando o povo na água. Não serve para nada. Não limpa nada. Quantas pessoas foram batizadas na água e voltaram às suas práticas erradas do passado? Vocês estão me ouvindo, vocês sabem disso, que eu não estou mentindo, né? Assim, eu conheço os ministérios da igreja, muitos de vocês conhecem muito mais, muitos de vocês nasceram dentro da igreja evangélica e sabe o que eu estou falando? Eu não fui da igreja evangélica, já dei meu depoimento aí, né? Na live que eu fiz com André Pimentel, com Elcio Jesus, com Carlos Gomes, eu já falei que eu não vim do sistema religioso evangélico, né? Eu era espiritualista, mas já tinha essa visão, já vi que tinha coisa errada. Então, quando eu recebi a graça de Deus, eu comecei a estudar o sistema religioso para entender melhor. Já preguei em igreja evangélica? Sim, preguei. Mas não nasci de berço na igreja evangélica. Muitos de vocês nasceram de berço na igreja evangélica. E sabem que eu não estou mentindo. Que muitas pessoas que se batizaram em água voltaram às suas práticas erradas novamente. Como é que é o novo homem? Como é que surgiu o novo homem? Como é que nasceu o novo homem? Não, continuou o mesmo homem. Porque é um ritual que não serve para nada. É um ritual para a carne. É apenas um ritual. O verdadeiro batismo é o de Cristo, porque foi o batismo para o Espírito. Renovação de Espírito. Para que se renove em Espírito. E todos que creem em Jesus e creem na graça de Deus e batizado no instante em que aceita a graça de Deus na sua vida, então você vai se transformar realmente no novo homem, que você vai ter a mente de Cristo em você e você vai passar a enxergar aquilo que você não enxergou. Você vai pegar sua Bíblia, eu tenho minha Bíblia velha aqui, ó, essa Bíblia é de 1998. Você vai pegar a mesma Bíblia que você sempre teve e vai enxergar coisas que você nunca viu. Ué, mas isso sempre teve aqui? Como é que eu nunca tinha visto?
porque você não tinha a mente de Cristo. No momento que você recebe a graça de Deus, você é batizado com a mente de Cristo e passa a enxergar as coisas, né? Que anos e mais anos você não via, estando ali na sua frente. Esse é o batismo verdadeiro do Cristo. E esse Espírito foi dado lá no madeiro, quando ele disse lá, está consumado. Amém? E Paulo diz, né, aqui, né, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, lá no madeiro, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Devemos andar em novidade de vida, sabendo que tudo já foi concluído, tudo já foi consumado. Ele disse lá, né, escrito no grego, traduzido para o grego, tetelestai, a língua dele, nishileme, está consumado todas essas coisas. Por isso que eu disse no primeiro, no início do vídeo, que nós vivemos uma visão preterista, onde cremos que todas essas coisas aconteceu. Não precisa mais batizar em água. Não precisa mais do batismo em água. Porque Cristo nos batizou a todos no madeiro. E Paulo, ele faz uma pergunta. Ou ignorais? Você ignora isso? Que você já é batizado? Você ignora isso? Que o seu netinho recém-nascido, ou seu filho recém-nascido, já é batizado? Você não precisa lá apresentar para pastor, não precisa apresentar para padre, não precisa apresentar para Deus, que Deus já nos conhece. Foi ele é o nosso Criador, já nos conhece. Não precisa apresentar para Deus. Ele é o nosso Criador, foi ele que te fez. Então ele te conhece na palma da mão dele, ele conhece você todo. Sabe quem você vai ser, sabe quem você é e quem você vai ser no futuro. Ele é Deus, ele é o Criador. Não precisa apresentar para Deus, não precisa apresentar para o padre fazer o batismo de aspersão, e muito menos para o pastor fazer o batismo de imersão. Amém? Porque Cristo já batizou a todos no madeiro. E Paulo pergunta, acaso ignorais isso? Ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados. Paulo diz isso lá para o ano 60. Todos do ano 30, que aconteceu esse evento, que nasceu depois, nasceu batizado, abençoado. Nasceu batizado. Paulo batizou algumas pessoas, mas depois ele viu, não vou continuar fazendo isso, porque eu não vim para batizar, porque todos já somos batizados. Eu vim para anunciar o evangelho, anunciar que você é batizado, anunciar que você é um povo de propriedade exclusiva de Deus, anunciar que você não é pagão, anunciar que você não vai para o inferno, porque você é filho de Deus, criado desde antes da fundação do mundo, você é um predestinado de Deus a estar aqui, a vir aqui, mas já veio com a sua passagem de retorno garantida. Quando esse corpo de carne tombar, você automaticamente vai retornar para as moradas celestiais, onde a Bíblia fala que a nossa pátria no céu, pátria é o lugar onde nascemos. Por que a nossa pátria é no céu? Não está falando do corpo físico, está falando do eu verdadeiro. Nosso eu verdadeiro, que é espírito. A nossa pátria é no céu, porque fomos criados por Deus lá no céu. Amém? E a Bíblia diz que fomos predestinados desde antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser mundo. Já vivíamos lá com o Pai. Não lembramos disso, logicamente. Estamos recordando de conforme vamos, né, estudando isso na palavra.
Nós vamos recordando, vamos sabendo, né? Mas não lembramos como era a nossa vida lá. Pelo momento que você entra nesse corpo de carne, a vida espiritual é diminuída, porque a carne gosta das coisas do mundo. Romanos 8 diz que a carne não pode agradar a Deus, porque ela não anda segundo a lei de Deus. Mas no momento que você descobre que você é um espírito, o seu eu verdadeiro é espírito, é um espírito criado desde antes da fundação do mundo, que estava com Deus, como Deus fazia todas as coisas. Quando você aprende isso, você vai saber que você é um espírito experimentando, tendo uma experiência nesse mundo físico, nesse corpo carnal. Você não é uma pessoa física, querendo, buscando ter uma experiência espiritual. Não, você é espiritual. É experimentando, tendo uma experiência nesse corpo carnal. É o contrário. Amém? No momento que você aprende isso, que você é um espírito, você passa a entender muitas coisas na Bíblia. Né? Quando a palavra fala que a nossa pátria é no céu, porque fomos criados por Deus no céu. Então, a nossa pátria é lá. Se a nossa pátria é lá, por que agora eu vim aqui e vou para o inferno? Não existe inferno. Inferno é uma tradição errônea grega. Amém? Porque na língua hebraica, inferno é sepultura. Sepultura. Para onde todos nós iremos para a sepultura, a não ser aquele que vai ser cremado. Fora isso, todos vão para o inferno, porque o inferno é sepultura. Então, é muita bobagem que ensinaram para você anos mais anos e não te deram conhecimento e você cresceu com essa mentalidade, né? De que é assim conforme eles ensinam, mas não é. Você é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é filho de Deus, criado desde antes o mundo ser mundo. Você é um abençoado. Você é menina dos olhos de Deus. Deus te ama. Deus te estima. Amém? Deus te quer de volta. Quando a sua missão terminar nesse mundo físico, Deus te quer de volta às moradas celestiais. Você já veio aqui com a passagem de retorno garantida. Amém? Não tem essa de pagão, que Cristo já batizou a todos no madeiro. E Paulo fala, você ignora isso? Não, irmão, tem que batizar na água. Então você está ignorando a obra de Cristo no madeiro. Você está anulando a obra de Cristo no madeiro. Não, eu tenho que batizar na água, que o pastor falou. Então o pastor é mais que Deus? O pastor é mais que Cristo? Cristo deu sua vida para batizar todos no madeiro. E você está anulando a cruz de Cristo. Porque acha que o pastor é mais sábio que Cristo. Preste atenção, meus amados. Preste atenção às verdades ouvidas. Preste atenção na palavra. Vamos aprender o que realmente é correto, o que realmente é certo. Devemos andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida é andar na graça de Deus. Porque você vai aprender realmente a viver como você é. Um espírito, né? Experimentando, tendo uma experiência carnal. Mas você vai aprender a dominar muitas coisas que esse corpo carnal nos leva a fazer. Esse corpo carnal nos leva a cometer muitas coisas, nos leva a fazer muitas coisas, nos leva a fazer confusão, nos leva ao egoísmo, nos leva a acepção de pessoas. E você tem que aprender a dominar esse impulso.
E somente você vai aprender isso, né? Aprendendo que você é um espírito nesse corpo de carne. E você tem que ter o domínio desse corpo de carne. Uma tarde de sexta-feira abençoada para todos vocês. Até amanhã. E as paz.